Olá, caríssimos alunos, professor Francisco José. Vamos continuar nossas aulas de direito contratual. Vamos tratar agora dos princípios que regem os contratos. Antes de entrar propriamente dito sobre cada um dos princípios, é importante que os senhores compreendam o que vem a ser a noção de princípio. A noção de princípio para a filosofia do direito e para a filosofia do professor Miguel Reale, que influenciou e estruturou toda a dogmática do direito civil brasileiro depois da década de 60, vai dizer muito claro que os princípios são verdades. Os princípios são juízos fundamentais. E esses juízos são juízos que devem direcionar o legislador e os contratantes na compreensão metodológico-científica da concepção de contrato e da realização do processo contratual, ok? Nós temos muito claro que são conjunto de juízos que informam, que orientam e que sistematizam os contratos. Princípio, o nome já diz, é algo de início. Se é algo de início, é algo que fundamenta, é algo que está na estrutura. Um princípio geral da construção civil, por exemplo, é a estrutura do imóvel, que deve ser construído a partir de uma base estruturante, onde serão seguros toda a edificação do prédio. Ora, senhoras e senhores, nos contratos não é diferente. Os princípios dos contratos funcionam como que bases estruturantes dos contratos. Os contratos estão garantidos e assegurados por princípios que dão suporte e estrutura a esses contratos. E são a partir dos princípios que nós conseguimos compreender por que um contrato deve atender a uma evolução social, a uma série de elementos contidos nessa dogmática principiológica. Então, vamos prosseguir aqui, trazendo para os senhores o que são os princípios em seus delineamentos na estrutura do contrato. O primeiro grande princípio que informa o direito contratual, ok, são os princípios da autonomia da vontade. Portanto, o princípio da autonomia da vontade é aquele princípio que informa que as partes têm ampla liberdade para contratar. Esse princípio decorre da dogmática e da civilística oitocentista, que cunhou o Código Civil francês nos pilares dos valores da Revolução. Liberdade, igualdade e fraternidade, nós estamos cansados de demonstrar aos senhores que foram esses os valores que presidiram o contrato contemporâneo que teve sua origem no Código Civil francês. Mas é importante deixar bem claro aos senhores que este princípio da autonomia da vontade, que vigorou no Código Civil francês e que legou para o Código Civil de 1916, não é o mesmo legado para a atualidade, no seu sentido mais amplo de que foi objeto de sustentação no Código Civil 16. Esse princípio teve o seu grande importância, grande apogeu na Revolução Francesa, como já disse. Naquela época, a declaração de vontade era a principal fonte criadora do direito, principal fonte criadora do contrato, ok? E dependia unicamente do chamado voluntarismo jurídico, ok? Esse voluntarismo jurídico consistia em privilegiar o indivíduo e sua livre consciência, a sua livre opção pelo contrato. O estabelecimento, portanto, de cláusulas no contrato seguia a essa autonomia da vontade, a esse liberalismo econômico, a esse voluntarismo que brota da ampla liberdade que têm os contratantes. Uma vez celebrado o contrato, presidido pelo o consentimento, ok, pelo voluntarismo jurídico, tornava-se imutável, não era sujeito a alteração nenhuma.
Se o contrato fosse injusto, dane-se a parte mais fraca do contrato, ok? Com o passar do tempo, senhoras e senhores, e como eu já disse no início, quando eu falei dos princípios da filosofia do professor Miguel Reale, o contrato foi se ajustando e se alterando à realidade do próprio direito, a realidade da mudança social, a realidade da mudança da filosofia realiana, que trouxe para o direito os elementos centrais desta nova teoria dos contratos e do novo princípio do contrato, que é o princípio da boa-fé. Então, aliado a essa autonomia da vontade, eu hei de perquirir de que forma foi contratado, de que forma que o contratante, ou de que forma que os contratantes celebraram este contrato. Este contrato foi celebrado de forma livre, houve realmente convenção das partes, houve realmente uma ampla discussão, um amplo debate sobre o objeto da contratação, a forma de pagamento, como que será feita a questão da implementação dos juros, da correção monetárias. As cláusulas são cláusulas fáceis de serem compreendidas, não existe aí um juros abusivo, não existe aí uma correção fora dos parâmetros legais. Por isso que o Código Civil de 2002, naquilo que pertine aos contratos, traz o elemento da função social do contrato, que vamos examinar adiante, da boa-fé objetiva e da propriedade como elementos indispensáveis para frear essa autonomia ampla da vontade, que não mais faz parte do contexto do contrato contemporâneo. Este princípio da autonomia da vontade, ela se desdobra em dois elementos indispensáveis: liberdade de contratar, só o que quer, não. Aquilo que quer, aquilo que a outra parte se predispuser, observando essa principiologia, essa harmonia que gravita no contrato contemporâneo, ok? Liberdade de escolher o outro contratante, também não temos liberdade de escolher o outro contratante propriamente dito, ok? Por quê? Porque nos contratos de adesão, nos contratos de prestação de serviços, serviços de fornecimento de água, coleta e afastamento de esgoto, vocês veem muito claro que a parte que detém esses serviços públicos, eles estabelecem o próprio contrato. Cabe a você, adquirente do produto ou do serviço no mercado de consumo, assinar o contrato. Professor, e como é que fica, então, a questão do dirigismo contratual? A questão da atuação do Estado? Pois muito bem. O contrato irá declarar, ou melhor, o Poder Judiciário irá declarar nulo esse contrato toda vez que esse contrato causar dano a uma das partes, e em especial a parte mais fraca da relação jurídica contratual, que é o vulnerável. São as pessoas que não têm um amplo discernimento sobre a questão do contrato, são as pessoas sem formação, cuja a formação, vamos dizer assim, a formação para a vida civil não seja uma formação de grande discernimento, a pessoa tem só o primário, a pessoa não adquiriu conhecimento, então ela não tem condições de questionar o contrato. E no contrato de adesão não oferece essa possibilidade de questionamento. O Poder Judiciário, através da análise desses princípios, da função social do contrato, da boa-fé objetiva, da probidade, irá examinar se não há má-fé do prestador de serviço, irá examinar se estará ofendendo o direito do vulnerável, da parte mais fraca da relação jurídica contratual. E nos contratos de consumo aparece a figura da inversão do ônus da prova, onde o judiciário, por meio de uma regra de interpretação hermenêutica, haverá de determinar que a parte mais forte da relação jurídica contratual prove em juízo de que as cláusulas por ele elaboradas não ferem o sistema jurídico. Se o que foi estabelecido efetivamente pode ser cumprido pela parte mais fraca ou a parte vulnerável da relação jurídica contratual. Notem, portanto,
Liberdade de contratar, a que ponto eu tenho? A parte pode escolher com quem contratar, como e de que forma. E outra coisa, como que eu fixo o conteúdo do contrato? Né? Aquilo que eu estou contratando é efetivamente aquilo que vai ser entregue. Então, quando eu trato da autonomia da vontade, eu devo levar em consideração todos esses elementos indispensáveis para que o contrato se aperfeiçoe, mas se aperfeiçoe dentro da ordem jurídica, capaz de causar paz social e harmonia na contratação. Segundo princípio que norteia a relação jurídica contratual é o princípio da força obrigatória dos contratos, é o chamado pacta sunt servanda, ou seja, o que foi pactuado deve ser cumprido. Cumpre destacar que este princípio é também chamado da intangibilidade ou da força vinculante dos contratos. Cabe dizer que se as partes devem cumprir fielmente o que foi pactuado, ou seja, o contrato faz lei entre as partes. Quer dizer o quê? Que quem assinou o contrato deve cumprir este contrato. Notem, senhoras e senhores, pacta sunt servanda. O que foi pactuado deve ser cumprido. Essa é uma diretiva também da clássica teoria dos contratos, que tinha por princípio fundamental aquela ampla margem de liberdade do contrato francês. No entanto, eu indago aos senhores, pacta sunt servanda, o que foi contratado deve ser cumprido. Mas foi contratado de que forma? De que forma foi contratado? Com que viés foi contratado? Um viés de sociabilidade, de eticidade, ou um viés de camundongabilidade, de má-fé, de resquícios contratuais em que a outra parte não pode perceber, ok? Destacamos, portanto, que este princípio também não é mais absoluto. Por quê? Porque este princípio, com a teoria realiana do contrato, melhor, a teoria realiana tridimensional do direito, onde a ética deve ser perquirida, a boa-fé objetiva, a própria função social do contrato e a probidade do contrato, que é o elemento psicológico do contrato, deve ser indagado. Muitos dizem, na teoria do contrato, muitos civilistas dizem que o contrato foi relativizado. Relativizar o contrato significa, na letra da lei, tornar um contrato suscetível de alteração a qualquer momento. Me parece que esse não é o sentido da função social do contrato. Eu, na minha teoria do direito contratual, falando da função social do contrato, eu disse e afirmei e afirmo que a função social do contrato é um elemento que qualifica o contrato, que se predispõe a qualificar o contrato na medida que a exigência do direito contratual e da teoria do direito que as partes cumpram a função da norma e a função social que está incutida na sua própria prefiguração. Isto quer dizer o quê? Que quem contrata precisa harmonizar essa contratação para o fim contido neste contrato. Ninguém contrata para descumprir, mas contrata para cumprir. Mas precisa contratar dentro de elementos de viabilidade, do equilíbrio e da harmonização do contrato, ok? Notem, portanto, que o acordo de vontades que foi firmado, ele pode ser alterado se a parte não cumprir o elemento da sociabilidade, se o contrato apresentar uma onerosidade excessiva, que nós vamos examinar logo à frente. Tudo isso, então, faz parte da moderna teoria geral dos contratos, que não permite esse contrato a qualquer tipo, de qualquer forma, ou sob qualquer circunstância, porque isso poderá trazer prejuízo para a parte mais fraca da relação jurídica contratual. Vamos prosseguir agora tratando do terceiro princípio dos contratos. Princípio da supremacia da ordem pública. Está aí um princípio, caríssimos alunos, altamente categorizável no âmbito
da teoria dos contratos. Este princípio é chamado de dirigismo contratual. Vamos voltar um pouquinho no tempo, meus amigos. Quando houve a quebra da Bolsa de Nova York, na década de 30, na década de 20, lá por ano de 1929, havia uma ampla margem de liberdade conferida aos mercados, aos empresários, aos grandes produtores. O mundo estava num processo crescente de industrialização. Então, essa liberdade ampla de contratação, sem a interferência do Estado, levou a quê? Levou à chamada crise mundial, a chamada depressão mundial, que quebrou a Bolsa de Nova York e quebrou a economia em vários países do mundo. A partir dali, o Estado de Direito, já com elemento e com conteúdo social, passou a interferir nesse modelo de contratação, trazendo a chamada limitação no poder de contratar, não a limitação para tirar a liberdade, mas para dizer, olha, até determinado ponto você não pode ir, tem que ter cuidado quando você contrata, tá certo? Há-se então de impor normas de direito público, que é o princípio fundamental para que o Estado atue nessa vontade de contratar, para que não haja uma contratação a qualquer preço, ou a qualquer título, ou de qualquer forma. Aqui no Brasil, surgiu a Lei de Combate à Usura. Interessante, né? Se você for lá na lei, está escrito Lei de Usura. Ora, a lei não autoriza a usura, a lei combate a usura. O que é a usura, professor? A usura é a prática abusiva da cobrança de juros, e já é um princípio previsto desde o direito hebreu, quando lá está escrito que Yahvé, Deus para sempre, já impunha norma àqueles que abusavam das pessoas na cobrança de juros extorsivos. Então, por meio da lei de usura, Decreto-Lei 22.626, de 33, o máximo da cobrança dos juros não poderia ultrapassar 12%, ok? Interessante notar que também veio uma outra lei que serviu de freio a esta liberdade ampla de contratar, que é a Lei dos Crimes contra a Economia Popular, disciplinada pela Lei 1521 de 1951. Esta lei culminou com a imposição de diversos crimes. Dentre essas, cabe destacar sonegar mercadoria ou recusar a venda, favorecer ou preferir que o comprador ou freguês, em detrimento de outro, cobre juros. Então, a cobrança de juros, a cobrança de comissões ou de descontos e percentuais sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei constitui-se crime, ok, contra a economia popular. E ainda, culminação de nulidade do contrato em que uma parte abusa da outra. Ora, então, se eu cobro juros abusivos, se eu combino a forma pela qual eu coloco o mercado, a mercadoria no mercado, que vai gerar um abuso, né, das disposições desta lei e vai gerar o que? Uma revisão contratual. É muito importante isso porque isso levou ao quê? Ao chamado dirigismo contratual, ok? Uma outra legislação que estabeleceu uma atuação do Estado no dirigismo contratual foi o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei amplamente humanizada, com princípios de direito público, ok? Amplamente assentadas entre os artigos 1º ao artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece, portanto, uma diretiva do Estado no sentido de controlar a vontade exagerada da parte superior contratante, que pode, no mais das vezes, ferir o direito das partes. Meus amigos, nós falamos até agora de 3 princípios gerais dos contratos, ok? A autonomia da vontade, tá certo? Nós falamos do princípio da supremacia da ordem pública e nós falamos também do princípio da força obrigatória dos contratos.
Nós vamos fazer uma pausa e peço para que os senhores acompanhem os princípios dos contratos no próximo vídeo. Até mais.